Olá, meu irmão, minha irmã. Aqui nos encontramos no nosso programa Cuidados para Acalmar a Alma. Hoje, dia 20, hoje é sábado, 20 de agosto. Que bom poder estar com você. Não sei se você está tomando café da manhã, bom café. Se já está almoçando, bom almoço. Se está descansando, bom descanso. Mas nós não podemos descansar da Palavra de Deus. Então vamos lá, vamos ouvir o trecho da liturgia diária, da liturgia da palavra de hoje. O Evangelho é de São Mateus, capítulo 23, versículos de 1 a 12. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje nós estamos então diante deste trecho bíblico muito conhecido, onde Jesus ele vem denunciar a hipocrisia. Agora preste bem atenção o que Jesus está dizendo. Olha, os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei. Jesus está dizendo, aquilo que eles estão ensinando está correto. A lei de Deus que eles estão apresentando está correta, Porém, a grande hipocrisia está em ensinar e não se esforçar para viver. Ensinar e não se colocar ali também como praticante. Eu costumo sempre dizer que o ouvido mais próximo da boca que fala é da própria pessoa. Então, tudo aquilo que eu estou ensinando, tudo aquilo que eu estou falando através da palavra de Deus, da Escritura, e eu não falo de um evangelho do Túlio, não. Eu falo do evangelho de Jesus Cristo. Ensino através da palavra. Mas aquilo que eu estou falando é para eu viver também. Eu preciso me esforçar a cada dia para viver essa palavra e não viver uma hipocrisia. Entende? Jesus está falando isso. Olha, infelizmente algumas pessoas falam para fazer o correto, mas fazem errado. Tem até aquele ditado, dito popular: façam o que eu mando e não o que eu faço. Não! O ponto é, aquilo que está sendo ensinado está certo, mas aquele que ensina, ele também precisa viver. Então hoje essa palavra é importante para todos aqueles que se colocam nessa missão junto da igreja de evangelizador. Se eu estou ali pregando o bem, eu preciso me esforçar para viver este bem. Agora, tem um ponto que é muito importante também, porque às vezes a pessoa
ela olha para o pregador, para o sacerdote, para o catequista, para o ministro extraordinário da comunhão ou todos os outros, como se eles necessitassem ser perfeitos, como se eles não pudessem em nenhum momento ter uma falta, né? E se ele incorrer em uma falta, ele é hipócrita. Não, não é isso, né? A caridade é para aí e a caridade é para cá também, né? Algumas pessoas falam, nossa, padre, o senhor fala que o senhor peca, né? E tem gente que fala assim, nossa, mas o padre não peca. Peco, né? Tenho os meus pecados, assim como todos os padres têm seus pecados, todas as irmãs têm seus pecados, os bispos têm seus pecados, até o Papa, né? Quando a gente olha para o Papa confessa toda semana, né? Então, o que a gente está enxergando aí? Nós estamos enxergando que aquele que prega é humano, não é divino. Então o padre não é um anjo, o padre não é um ser celestial, o padre não é perfeito. Então ele vou ter as minhas falhas, como os padres também têm. E aí qual que é o ponto onde a gente consegue identificar que não é a hipocrisia? É que ele também está se esforçando a cada dia para viver estes ensinamentos. E Deus sabe o quanto que eu luto a cada dia para conseguir viver, colocar em prática esse amor, né? Para controlar, às vezes, ali, né? A gente fica nervoso, tantas outras coisas, né? Então, tem pessoas que não conseguem ali entender que o padre da comunidade, da paróquia, vai ter falha. E quando ele falhar, o que a gente precisa falar? Ele também é humano igual a nós. Ele também vai precisar passar por todo o processo que a gente passa. Vai ter que se confessar, vai ter que se arrepender, vai ter que pedir perdão e vai voltar, né, a lutar para ser uma pessoa melhor. É isso. É isso, né? Quantas e quantas vezes eu estou aqui, né, evangelizando, pregando, e falo, meu Deus, me ajude a viver isso, me ajude, que eu consiga também colocar isso em prática, entende? Então, agora, o problema são aqueles falsos pastores que na verdade só estão ali colocando pesados fardos nos ombros dos outros, mas eles nem encostam sequer o dedo, que é o que Jesus está falando. E tá assim de pessoas que sai dizendo, você não pode, decidindo a vida do outro. E é muito interessante porque às vezes eu tenho essas experiências de algumas pessoas virem pedir para eu decidir algo por ele. Eu falo, eu não decido nada por você. Eu te apresento na palavra o que a palavra diz, mas é você quem decide. Porque quando eu jogo a decisão para o outro fica com a responsabilidade. Eu te apresento na palavra. Eu te apresento, né, aquilo que Jesus ensina. Então, você consegue perceber a diferença ali, né? Então, e aí depois o que ele vai dizer? Olha, porque tem muitas pessoas que estão usando da religião ali quase que para se promover, né? Para viver somente um ritualismo, usam faixas largas, trechos nas escrituras, gostam dos lugares de honra, gostam de ser os primeiros lugares nas sinagogas, de serem cumprimentados em praças públicas. Jesus está denunciando aqueles que usam da religiosidade, da fé para se promover, né? Ele vai dizer aqui, não é palco para ninguém, né? Uma das frases que sempre me norteou e precisa nortear todo aquele que se coloca a serviço de Deus, que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu desapareça.
porque eu sou só instrumento. Eu não sou nada a mais do que instrumento. Vou ser instrumento de Deus, né? Sei lá quantos anos. Eu vou passar. Aí outro virá como instrumento de Deus. Entende? É poder ter essa consciência, né? Onde a nossa função é só cumprir a missão que Ele nos pede, a missão que Ele nos coloca. E aí Ele vai dizer, olha, na terra não chameis ninguém de pai, ninguém de mestre, porque Deus é nosso pai, Cristo é o nosso mestre, né? Pelo contrário, o maior dentre vós seja aquele que vos serve. E aí eu gosto da pedagogia do contrário. Jesus, a pedagogia dele é a pedagogia do contrário. Tem até uma música do Padre Zezinho que fala lá na terra do contrário, né? E é muito bonito porque ele trabalha exatamente isso, né? É sempre o contrário, né? Aquele, né? O maior dentre vós deve ser aquele que serve. Como que a gente faz hoje? O maior é aquele que é servido. Ele está dizendo, seja aquele que serve, se você quer ser maior aos olhos de Deus. Mais abaixo, quem se exaltar será humilhado, quem se humilhar será exaltado. Ou seja, seja humilde. Não queira ficar ali, né, aparecendo narcisicamente, né? Não, seja humilde. E quando a gente é humilde, a gente ocupa o lugar que Deus quer que a gente ocupe. Aí está a diferença. O humilde, ele não fica invisível, porque ele ocupa o lugar que Deus quer que ele ocupe. E no momento certo, Deus ele ali apresenta como um sinal. Então, que essa palavra possa iluminar o teu dia de hoje, que você tenha um ótimo descanso e um ótimo final de semana. Vamos rezar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.